Olá pessoal, aqui é o professor Rubens falando, espero que esteja tudo bem com vocês. E esse é mais um vídeo dando sequência em números complexos, agora com representação geométrica. Um abraço a todos. Bom pessoal, nos vídeos anteriores vocês verificaram como que é representado um número complexo em sua forma algébrica. Então, ela tem o quê? Essa carinha aqui, né? Z igual a A mais BI. Ou seja, o número complexo ele é formado pela parte real mais a parte imaginária. Então, A é a parte real. B representa a parte imaginária. Se tomarmos como exemplo, então, esse complexo Z igual a 3 mais 4i, então, nós podemos definir que a parte real é quem? É o 3. E a parte imaginária, aquele que acompanha o i, né? Que acompanha a letra i, ele é o imaginário. Então, o A é representado por valor 3 e o B é representado pelo valor 4. A finalidade deste vídeo é de mostrar a representação geométrica de um complexo. Nos vídeos anteriores foi demonstrado, né, a representação algébrica do número complexo. Agora nós vamos fazer aqui uma demonstração gráfica, um estudo gráfico deste complexo. Bom, observem que ele possui dois eixos, um eixo que está em pé, escalonado, e um outro eixo que está deitado. O eixo que está deitado é o eixo do real. E o eixo que está em pé é o eixo do imaginário. Então, nós habitualmente estamos acostumados a chamar de eixo Y, que está em pé, e o eixo X, que está deitado. Para os complexos, o X é o eixo real e o Y, agora, ele é o nosso eixo imaginário. Por quê? O número complexo ele é formado por quem? Pela parte real e pela parte imaginária. Então, vamos pegar um exemplo, né? Z igual a 8 mais 6i. Então, 8 e 6 são as coordenadas. Sempre vai ser esse padrão. Primeiro valor vai ser a parte real e o segundo valor é a parte imaginária. Então, nós temos o 8, que é o real, o valor real, e o 6, que é o valor imaginário. Bom, então o 8 é o real. Então vamos no eixo real, que é o que está deitado. Então nós vamos até a escala de quanto? Valor 8. Então do 8 nós vamos subir um tracejado. Depois nós vamos pegar o valor 6, que é a parte imaginária. Então vamos lá na escala 6 e vamos tracejado. O encontro desses dois eixos tracejados vai ser quem? O ponto Z, ou seja, o afixo deste complexo é a coordenada 8 e 6. Então, essa é a primeira representação, né, deste complexo dentro aqui do gráfico. E aí a gente também pode tirar várias outras conclusões, né? A gente pode também calcular qual é essa distância deste complexo e também qual que é o ângulo de abertura. No caso aqui, vocês vão verificar que é o ângulo próximo de 37 graus. Pessoal, dando sequência, então, nosso segundo exemplo, nós vamos ter um outro complexo. Então, temos aqui Z igual a menos 6 mais 8i. Então, temos uma representação algébrica de um complexo. Bom, agora a gente precisa fazer a representação geométrica, né? Como que nós vamos colocar esse carinha aí no gráfico. Então, primeira coisa, vamos discutir as coordenadas deste complexo. Então, Z igual a menos 6 mais 8i. Então, a coordenada sempre começa com a parte real, depois o imaginário.
Então, nós sabemos que o primeiro valor é a parte real. Então, menos 6 é o real. E o 8 é o imaginário. Então, a coordenada é menos 6 e 8. Bom, vamos colocar no gráfico. A parte real vale menos 6. Então, a parte real é o que está embaixo. Então, nós vamos procurar lá na cota o valor menos 6. E vamos subir um tracejado. O segundo valor é o 8, que é a parte imaginária. Então, nós vamos pegar o eixo que está em pé, que é o eixo do imaginário, e vamos achar a cota 8. Está aqui. E vamos traçar o ponto. Bom, o cruzamento desses dois tracejados vai ter quem? O Z, ou seja, o afixo. O afixo com coordenada menos 6 e 8. Então, esse ponto aqui já é a representação pura de um número complexo na sua forma geométrica. E como eu falei antes, né, daqui nós podemos estabelecer outros cálculos, né, como saber qual que é a distância, no caso aqui é 10, podemos achar qual que é o ângulo de abertura, que aqui é quase 127 graus, e assim por diante, que a gente vai vendo nos próximos vídeos aí. Eu tinha comentado, né, que além de criar a representação geométrica, nós também poderíamos fazer outros cálculos, né, como calcular distância e ângulo e tudo mais. Bom, nesse caso aqui agora, nós vamos verificar como que se calcula a distância da origem até o afixo. Ou seja, qual é essa distância de 0, 0 até o afixo Z. Nesse caso aqui, nós temos o complexo da forma algébrica, que é 8 mais 6i. Então, a coordenada dele, qual que vai ser? O 8 e 6. Então, nós vamos achar aqui no gráfico que o 8 é a parte real, traço, e o 6 é a parte imaginária. O cruzamento desses dois tracejados me gera esse afixo, Z, que é o 8 e 6. Bom, eu posso calcular também a distância da origem até o afixo, que eu chamo de módulo. Então, observem também que se eu pegar essas três partes semi-retas aqui, eu tenho o quê? Um triângulo retângulo. Então, dentro de um triângulo retângulo, eu posso saber qual é o valor da minha hipotenusa. Então, lembrando que aqui eu tenho meus dois catetos, que formam esse ângulo de 90 graus, e esse maior lado é a nossa hipotenusa. E como que eu calculo, então, essa nossa hipotenusa? A hipotenusa vai ser o quê? A soma dos catetos elevado ao quadrado, não é isso? Depois eu extraio a raiz desse valor. Bom, a gente pega aqui direto na coordenada. Então, o primeiro cateto vale 8, que é essa distância aqui ó, da base do triângulo. E o segundo cateto vale 6, que é essa altura aqui do triângulo, né? Segundo cateto. Então, se eu pegar o 8, elevar ao quadrado, pegar o 6, elevar ao quadrado e somar, vai me dar quanto? Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Mais o 6 ao quadrado, que é 36. Então, 64 mais o 36 vai me dar quanto? 100. Extraio a raiz quadrada de 100, vai me gerar o quê? O módulo, que é 10. Então, essa distância do afixo até o ponto zero vai me dar quanto? 10. Aqui é o nosso último exemplo de representação geométrica e cálculo do módulo, do afixo. Então, nós temos aqui uma representação algébrica, que z é igual a menos 4 mais 4i. Então, as coordenadas dessa representação, desse complexo, é menos 4 e 4. Então, lembrando que o primeiro valor representa o quê? A parte real, o eixo que está deitado. E o segundo algarismo representa o quê? A parte imaginária, é o eixo que está em pé.
Então, parte real é menos 4, vou lá, traço, e a parte imaginária vale 4. Então, vou aqui na coordenada 4, meu eixo imaginário, e vou tracejar. O encontro desses dois tracejados me gera esse ponto Z, ou seja, o afixo, tá? Que é menos 4 e 4. Então, isso fizemos aqui a nossa representação geométrica. Bom, eu quero calcular qual é a distância do afixo até a origem, ou seja, qual é o valor do meu módulo. Então, o cálculo deste módulo nós usamos como referência Pitágoras. Bom, imagine que nós temos aqui então um triângulo, não é verdade? Tá vendo? Ó, essas três partes semi-retas. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, portanto, são os meus catetos, que vale 4 de altura, tá vendo? Essa distância aqui vale 4. E essa largura aqui que vale menos 4. Então, cateto vale menos 4 e 4. E daí nós temos condições de calcular a nossa hipotenusa. Então, Pitágoras diz que, para mim achar essa hipotenusa, eu tenho que elevar os dois catetos ao quadrado, que é o menos 4 e 4, somá-los e depois extrair a raiz quadrada. Então, menos 4 elevado ao quadrado vai dar o quê? Mais 16. E esse 4 elevado ao quadrado também vai dar 16. Então, 16 mais 16 vai dar raiz de 32. No caso aqui, eu peguei um software chamado GeoGebra, né, onde ele já me calcula já em decimal o valor. Mas, no caso, nós podemos deixar simplesmente na representação de raiz. Ou seja, o módulo é igual a raiz de 32. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí essa aula. Estarei à disposição de vocês aí, tá certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.